E aí, galera que tá escutando esse podcast, meu nome é Gabriel Oliveira, eu sou integrante do PET SI e hoje a gente está com convidados ilustres aqui, né, junto com o PET Matemática, para fazer uma roda de conversa aqui com a gente, né. Mas primeiro eu quero apresentar todo mundo, então eu vou começar pela lista aqui do Discord. Fala um pouco aí, Breno. E aí, sou péssimo com apresentações, então vou fazer uma autodescrição minha. Meu nome é Breno, eu tenho 20 anos, estou com uma camiseta preta, cabelo longo, sou loiro, olhos verdes, e é isso. Fala aí, Eric. O Breno é muito bonito, só queria falar isso mesmo. Meu nome é Eric Patrick. Eu acho que tem 1 ano e meio, 2 anos que eu participo do PET. Tô no 8º período. É só isso mesmo. Beleza, fala um pouco aí, Vitor. Eu mesmo, achei que ia na ordem aqui, mas ok. Sou o Vitor Teixeira, integrante do PET. Eu sou o membro mais antigo do PET atualmente, sou mais antigo até que o tutor. Quando eu cheguei no PET era tudo mato ainda. Tenho 20 anos, vou fazer 21 em julho. Faço sites e é isso. Isso aí, galera. O Vitor, ele é o nosso ancião aí, que ajuda a gente em quase tudo. O cara é foda. Então eu vou pedir pra galera da matemática se apresentar. Se apresentei, Laura. Gente, eu sou a Laura, a única mulher aqui, inclusive, cadê as meninas? Tô querendo amigas da SI, viu? Mas eu sou integrante do PET Matemática, eu entrei recentemente em novembro do ano passado, então sou um baby do PET ainda, mas é isso aí. É isso aí. Fala um pouco aí um pouco sobre você, Léo. Meu nome é Leonardo. Eu sou do PET Matemática. Eu tô no PET há 4 anos já, desde 2017. E dentre nós aqui eu sou mais velho do PET. De tempo, né? E é isso, eu tô no 7º período, tô quase terminando a graduação. E acho que é só. Firmeza. Então eu vou. Fala um pouco aí, meu xará, o Gabriel do PET aí, matemática. Fala um pouco sobre você. Fala pessoal, meu nome é Gabriel, eu faço parte do PET Matemática, acho que quase 2 anos, acho que vão fazer 2 anos agora. Tô indo pro 4º período e acho que é isso aí. Boa. Aí fala um pouco sobre você, Vitor, do PET Matemática. Oi, gente, meu nome é Vitor. Eu também entrei mais recentemente no PET, junto com a Laura. A gente é da remessa mais nova aí, a gente entrou em novembro do ano passado. Eu tô no 5º período, indo pro 6º agora. E é isso. Então, gente, eu queria saber um pouco mais sobre vocês, sobre os projetos que vocês têm no PET Matemática, né? Para depois a gente falar um pouco mais sobre o PET SI. E alguém de vocês poderia me explicar melhor os projetos que vocês cuidam, que cada um está fazendo assim, no PET? Você pode falar um pouco? Qualquer um de vocês. Eu vou falar de alguns. Inclusive, recentemente acabou um dos nossos trabalhos, que é realmente o maior de todos que a gente organiza, que é a Mostra IC. E é um evento presencial, é bem legal. O propósito do evento em si é promover os trabalhos de iniciação científica no âmbito da FAMAT, né, realizada junto com professores da FAMAT. Geralmente é uma atividade de 3 dias, então nesses 3 dias são distribuídos apresentações de trabalhos mesmo de IC.
E aí a gente sempre traz palestras, né, para falar um pouco sobre as áreas da matemática. E cada ano a gente tenta inovar em alguma coisa aí. Acho que Nice. Então, tipo, como que funciona esse é uma projeto de interna que a estudo? gente. O seu microfone tá cortando. Tá conseguindo me ouvir? Alô? Agora sim. Eu acho que pode ser a minha internet que tá falhando. Repete sua pergunta que eu não ouvi. Então, tipo, como que funciona meio que presencialmente assim, esses eventos? Vocês chamam a galera do curso de vocês ou outras pessoas de outros cursos podem participar? Ver como é que funciona? Vai ser de cada um de vocês? Como é que é isso? Sim. É um evento que se tornou tradicional na FAMAT, né? Então todo começo de ano, né, lá para maio, tem a Mostra IC e a PET quem organiza, e no final do ano sempre tem a SEMAT, que aí é organizado por uma comissão interna da FAMAT. O evento, como é sempre tradicional, os professores já esperam no começo do ano a Mostra IC. Então, geralmente vem alunos de muitos outros cursos, inclusive esse ano, por exemplo, teve uma aluna da psicologia, ela faz IC com um docente da FAMAT. Então, na verdade, todos os trabalhos que sejam realizados com os docentes da FAMAT. Então, sempre tem aluno do curso de engenharia, dos cursos de engenharia, tem aluno da computação, todo aluno que desenvolve o trabalho ali, geralmente apresenta, sabe? Em média, a gente tem sempre entre 30 e 40 apresentação todo ano. Então, é uma quantidade considerável de apresentação para um trabalho, para um evento interno, né? E aí os palestrantes a gente tenta variar, assim, sabe? Esse ano, por exemplo, a gente chamou todos os palestrantes de fora da UFO. Então, a gente teve um palestrante que falou sobre matemática aplicada, a gente teve uma palestrante que falou de estatística, um palestrante que falou de matemática pura, e assim vai percorrendo as áreas da matemática. Tipo, devido a esse início da pandemia aí, né, que rolou todo esse caos aí mundial, vocês ainda estão fazendo esse projeto remotamente, online? Como é que tá funcionando isso tudo? Sim, a gente fez, inclusive terminou semana passada, rolou na segunda, terça e quarta da semana passada ou retrasada. E sim, a gente fez tudo virtualmente. Foi retrasada, né? Foi retrasada? Isso, então foi semana retrasada. É o fim de semestre, gente, o fim de semestre. Mas tá corrido. E sim, a gente fez tudo virtualmente, foi bem legal, a gente streamou todas as apresentações, então, por exemplo, a gente abriu inscrição e submissão de trabalho, então os alunos submetiam, né, os resumos em PDF, a gente deu a lista de aprovados, os trabalhos foram aceitos pelo comitê científico, e aí a gente deu um prazo para as pessoas enviarem os vídeos. Então, por exemplo, a gente estabeleceu que os vídeos teriam de 10 a 13 minutos. E aí eles enviavam os vídeos antes, né? Antes de começar o evento. Antes que eu digo, semanas antes de começar o evento. E aí a gente distribuiu essas apresentações em 3 dias. E aí a gente streamava as apresentações, os participantes, os apresentadores tinham que entrar em chamada com a gente, responder perguntas, e assim ia. Foi basicamente assim o evento. Uma coisa legal também é que, já que foi online, a gente conseguiu trazer esses palestrantes de outras instituições. Então a gente teve palestrante lá da UFAL, que é de Alagoas. Então foi uma coisa bem legal, ainda mais que foi os 10 anos da nossa Mostra IC. Então foi uma coisa bem diferente, porque normalmente os palestrantes são de dentro da FAMAT mesmo, porque fica difícil fazer esse deslocamento todo para ter palestrante externo. Então, tipo, esse evento que vocês fizeram tem gravado para passar para a galera que está ouvindo? Tem algum link que vocês podem disponibilizar para a gente? Tá no nosso canal do YouTube. Léo, é PET Matemática UFO? Eu nunca sei. Mas se você colocar PET Matemática UFO, acho que aparece lá, gente. Aí tem todos os dias do evento, tem os minicursos, as palestras. É bem legal, se vocês quiserem dar uma olhadinha lá. Acho que é PET Matemática UFO. Se alguém souber. Não, fechou. É porque, tipo, na SI a gente também tem esses projetos de IC,
a gente está começando a andar um projeto para a gente apresentar nossas ICs, só que internamente, né? Vocês fazem isso tipo, mais externamente, vocês chamam a galera de fora, quem é de outros cursos podem participar, então no PET SI a gente está caminhando isso ainda e está sendo bem legal, né? O Vitor, por exemplo, ele apresentou a IC dele, não foi, Vitor? Explica um pouco da sua IC pra galera, tipo, resumão, assim. Basicamente, a minha IC envolve web scraping. Web scraping, para quem não sabe, é basicamente um tipo de técnica que você pode utilizar para obter informações de sites da internet, por exemplo, que estão diretamente no HTML do site, basicamente. Por exemplo, o texto de uma notícia, você pode pegar ele analisando o código HTML e usando essas informações que você pegou e colocando no seu código. Aí eu fiz um bot que pega milhares de notícias do site de notícias da Folha de São Paulo, do G1, do Estadão e tudo mais. Ele pega essas notícias, salva em planilhas com os dados delas, o título, o subtítulo, o texto, o autor, a data e tudo mais. E aí depois, montado essas planilhas com milhares de notícias, eu faço análise de sentimentos nelas, utilizando inteligência artificial, basicamente. Essa é a minha IC. Então, tipo, foi bem legal ver toda a estrutura da IC do Vitor. Mesmo ele falando que o código dele ficou meio Frankenstein, assim, ficou bem insano, eu achei bem interessante. E esse projeto que a gente tem, a gente escolhe a pessoa para apresentar a IC, sei lá, tipo, depois de um mês, assim, para a pessoa, dá tempo para a pessoa preparar uma apresentação para a galera da turma e etc, né? Outros projetos que a gente tem é o próprio podcast, né? Que a gente faz o podcast com alguns professores da Facom, a gente já fez podcast com um aluno que foi em grandes empresas, por exemplo, ele trabalhou no Facebook, ele já trabalhou na Google e, tipo, tá bem interessante esse podcast. Inclusive, a gente fez um podcast só com as mulheres, né? No mês das mulheres, né? Então, tipo, ficou bem legal, recomendo que todo mundo ouça, né? E quem liderou esse podcast foi a Muriel, que é do nosso curso, que inclusive é a única menina que a gente tem no curso, Laura. Então, ela tá em outro grupo, ela tá liderando outro grupo do podcast junto com a galera da matemática. Então, é um podcast que ficou bem interessante, eu recomendo todo mundo ouvir, né? Mas, então, galera, tipo, qual é o tema da IC de vocês? O que vocês podem me falar sobre a IC de vocês? Explica um pouquinho pra gente aí da galera da matemática, porque quando eu penso, tipo, a IC da galera da matemática, eu não consigo pensar em muitas coisas, mesmo sabendo que tem muitas coisas envolvidas ali junto com a matemática, né? Alguém pode me explicar um pouco? Eu vou só fazer um gancho, que a amostra IC da FAMAT, ela começou igual essa atividade que vocês estão fazendo aí, de os alunos apresentarem as ICs. Na verdade, começou com internamente, né? Os alunos do PET mostravam as ICs para os alunos do PET. E aí, de pouquinho em pouquinho, ela se expandiu e abriu para toda a comunidade da FAMAT. Eu vou aproveitar, então, já que eu tô falando, eu vou começar pela minha. Comecei um projeto novo, agora, esse ano. Mas eu vou falar do anterior e da continuidade nesse, que é a continuação desse. No que eu estava estudando anteriormente, a gente chama de dinâmica unidimensional. Então é analisar comportamentos de funções na reta, por exemplo, definida em R, né? Vocês conhecem os polinômios de grau 2, né? Tem uma família de polinômios de grau 2, a gente chama de família quadrática, e eles têm um comportamento que é bastante legal de se analisar. Então, a gente analisa comportamento de ponto periódico. Quando eu falo ponto periódico, eu estou falando de iteração de pontos, né? Então, f de x, f de x, f de x, e assim vai. Esse processo a gente chama de iteração. E aí, existem alguns pontos e algumas regiõezinhas ao redor desses pontos que, quando você itera pontos desses conjuntos, eles vão convergindo para o ponto fixo ou para o ponto periódico, e aí esses pontos são chamados de ponto atrator. E tem pontos que repelem os outros pontos, né? Então, tem pontos que existe uma região onde os pontos se afastam dele quando vão sendo iterados. Isso a gente estudou em dimensão 1, né? Em dimensão não, né? Em
funções unidimensional, que depende de uma variável. E agora a gente passou para bidimensional, então a gente foi pro toro, pra ferradura, aí é um pouco mais... Na verdade eu não sei falar muito porque eu comecei agora, então a gente tá passeando por esses exemplos. Mas a lógica é mais ou menos a mesma, né? Analisar comportamento dentro desses espaços, dentro desses conjuntos. Nice demais. Então, tipo, ô Breno, fala um pouco sobre a sua IC, como é que tá o processo da sua IC, pra galera entender um pouco mais como é que tá a sua dinâmica. A minha IC, ela é sobre processamento de imagem. Eu tô junto com o professor Bruno, né? Eu tô ajudando uma dupla de alunas que estão fazendo doutorado, uma tese, eu acho, a processar e identificar uma proteína em alguns núcleos. E é isso. Bom, os processos assim, que a gente aplicou, a coleta das imagens já foi feita pelas alunas, né? Então, eu só precisei aplicar algumas... como que eu posso explicar? Bom, algumas funções já são bem estudadas no processamento de imagens, como dilatação, erosão, filtros de suavização, né? Segmentação, e é isso. É isso a minha C, basicamente. Massa demais. Então, tipo, eu vou falar um pouco sobre a minha IC. Ela ainda está em andamento, eu estou fazendo junto com o professor Rodrigo Miani, né? E eu estou analisando diferentes classes de malwares e eu posso detectar eles através de uma rede, né? Então, o processo que a gente está utilizando uma ferramenta chamada Cuckoo Sandbox, que quando você faz um upload, entre aspas, de um determinado malware nessa sandbox, ela vai trazer para a gente todo um sistema de log, entre aspas, assim, um arquivo JSON, onde eu posso analisar o que o malware conseguiu fazer dentro da minha máquina, sabe? Então, eu estou analisando todo o processo de rede para tentar fazer a detecção de um malware através disso. Então, agora a gente está tentando fazer uma padronização para saber, olha, esse determinado tipo de malware tentou acessar esse tipo de coisa, né, através de uma rede. Então, está sendo bem legal, está bem divertido. E o meu orientador, que é o Rodrigo Mene, o cara é fera. Fala um pouco sobre a sua IC aí, ô Eric, que eu sei que a sua IC também é braba. Mas é mais ou menos, é por aí, não? A minha IC envolve a segurança da rede Wi-Fi, entendeu? A ideia da minha IC é desmistificar aquelas ideias das pessoas falando que a rede Wi-Fi é insegura, que se tivesse numa rede, você no Wi-Fi de uma rede de café, tem como a pessoa roubar suas informações, não sei o que, todas aquelas ideias que as pessoas pensam que é verdade, entendeu? Que, por exemplo, dá pra roubar as suas informações numa facilidade impressionante, entendeu? Então, a ideia da minha é o quê? Eu vou pegar um tanto de artigo, né, da comunidade científica e comparar com as notícias atualmente, por causa que toda vez que sai alguma notícia por exemplo, caramba, eu esqueci todos os canais de informação ultimamente, por exemplo, a Globo, por exemplo, a Globo soltou uma notícia lá, falando que a rede Wi-Fi é insegura. Sem Wi-Fi é insegura, entendeu? Eles falam assim que é insegura por isso e por aquilo, que é possível hackear, não sei o que, conseguir essa tal informação. Aí eu tô tentando desmistificar, entendeu? Essas ideias aí, basicamente. Top demais, top demais. E você, Laura, fala um pouco sobre a sua IC, como é que tá o andamento, metodologia. Nossa, eu achei as ICs de vocês muito legais. Depois eu quero conversar em off para saber mais, porque eu achei muito interessante. Bom, a minha iniciação científica, ela é bem na área de álgebra linear, principalmente, que o título dela eu sempre confundo, mas eu acho que é como identificar cônicas e quádricas. Então, primeiramente, assim, cônicas. O que são cônicas? São, por exemplo, elipses, parábolas, hipérboles. São essas formas que a gente aprende principalmente em GA e a gente vê às vezes em álgebra linear. Não sei se vocês têm essas duas separadas, ou se é GA ou coisa do tipo. Mas aí eu estudo através da álgebra, pego, por exemplo, matrizes
vou pegando essas matrizes, acho autovetores, autovalores, consigo diagonalizar elas e chego em uma fórmulazinha que essa fórmula ela vai ser a fórmula característica de uma cônica. Ainda não cheguei nas quádricas ainda, mas vai ser o mesmo processo, só que com matrizes um pouco maiores. E é basicamente isso, assim, não tem muito uma aplicação assim que eu saiba. Mas eu entrei tem pouco tempo que a gente tá fazendo isso, né? Tem 6 meses agora, que deu 6 meses. Mas eu tô gostando bastante. Minha orientadora é a professora Adriana. E ela é uma fofa. Amo ela. E é isso. Eu e o Vitor somos irmãos de orientadora. Então, é isso. Puxar o gancho, já começa aí, Vitor. Só comentando aqui, você tinha perguntado se a gente tem GAL ou álgebra linear aqui. No nosso curso a gente não tem nenhuma dessas matérias, só em ciência da computação que tem. Em ciência da computação, se eu não me engano, é GAL. Colocar as duas disciplinas em uma disciplina só. Mas o nosso curso ele tem menos matérias de matemática. A gente basicamente tem um mix de cálculo 1 e depois uma que é uma mistura de cálculo 2 com cálculo 3 com partes cortadas e resumidas, basicamente, e uma matéria de matemática discreta, e o resto é matemática financeira, coisa do tipo, nada muito voltado para essa matemática mais complexa, digamos assim, que tem mais na ciência da computação. Basicamente. Então fala um pouco sobre isso aí, Vitor. Então, como a Laura disse, minha orientadora também é a Adriana. Eu também faço IC na área de álgebra, mais especificamente em teoria de grupos, que é uma coisa que talvez seja um pouquinho difícil de explicar para quem não é da matemática, porque é uma matemática bem, bem, bem pura mesmo. Geralmente, quando a gente fala que faz matemática, né, as pessoas acham que a gente fica só fazendo conta, mexendo com números, e na verdade o que menos tem no nosso curso é números. O que a gente menos faz é conta. A gente está sempre provando as coisas e usando letras e palavras mesmo. Números é o que menos tem. Um grupo é um conjunto. Vou tentar explicar o que é um grupo. Um grupo é um conjunto munido de uma operação que satisfaz algumas propriedades. Por exemplo, os inteiros. O conjunto dos números inteiros é um grupo porque, com a soma, com a operação de soma, ele é um grupo porque ele satisfaz algumas propriedades. E existem infinitos grupos e eles têm diferentes estruturas. O objetivo da minha IC é fazer uma classificação dos grupos simples de ordem até 60, que são todos os grupos que têm até 60 elementos. E como a minha IC é mais recente, né, eu ainda classifiquei só até os grupos de ordem 15, que foi o título desses trabalhos que eu apresentei. Na amostra IC, como os meninos falaram, aconteceu recentemente, eu fiz a classificação dos grupos de ordem até 8, depois, para o Congresso Nacional de Matemática Aplicada e Computacional, eu submeti um trabalho onde eu classifico os grupos de ordem 9 a 11, e hoje eu estava aqui digitando outro trabalho para submeter para outro evento do Instituto Federal de Goiás, que é a classificação dos grupos de ordem 12. É basicamente isso. Demais. Fala um pouco aí, Gabriel, sobre a sua IC. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim, alto e claro. Então, a minha IC é um pouco puxada para essa área também da álgebra, né? A Laura falou. Eu estudo o título da minha iniciação é Núcleos e Centro de um Quasi-Grupo, né? Então, pegaria um pouco da parte da Laura e da parte do Vitor, né? Pegaria a parte da Laura em relação a autovalores, autovetores, isomorfismos, automorfismos, isotopia, sabe? Pegaria um pouco dessa parte. Pegaria na parte do Vitor a parte de grupos, né? Um quasi-grupo é um grupo, só que com uma operação fixada nele, sabe? Seja ela multiplicação,
enfim, não tem como eu explicar tudo, porque é muita definição, mas é basicamente isso. E igual o Vitor falou, eu acho que o intuito da minha IC é a classificação, né? Eu saber diferenciar um quase grupo de um grupo, saber diferenciar um núcleo de um quase grupo de um núcleo de um grupo, o centro de um quase grupo do centro de um núcleo, e assim por diante. São palavras difíceis, mas acho que eu consegui explicar minimamente, assim. Massa demais. Agora, tipo, vamos falar um pouco sobre graduação, assim. Vocês têm alguma matéria que é relacionada à programação? Como é que é? Como é que estão a grade de vocês, assim, relacionada a esses tópicos? A gente tem no primeiro período a disciplina Introdução à Ciência da Computação, né? Que a gente faz com algum professor da Facom. Cálculo numérico, né? Envolve programação também. E eu sei que tem uma disciplina também que não é obrigatória, pelo menos no meu currículo, porque eu sou do currículo antigo, teve uma mudança aí no currículo, eu acho, posso estar enganado, mas eu acho que agora essa disciplina é obrigatória, que chama Introdução à Programação Linear, mas essa eu não sei muito bem. Talvez Leonardo, que é mais velho aí no grupo, no curso, saiba. Chamou de velho, hein, Léo? Não deixava, não. Eu não sei também não, porque é optativa e eu não fiz essa disciplina. Quer dizer, na nossa cimento, né? Na minha e na do Vitor é optativa. Então, tipo, o que vocês aprendem nessa matéria do primeiro período de vocês? Na verdade, nesse período, nesse novo PPC, a gente tá com programação. Não é programação? É programação? Não, é algoritmos de programação. Essa introdução à ciência da computação virou algoritmos de programação e foi pro segundo período. E a gente aprende, assim, agora, no nosso, meu e do Gabriel, né? No nosso currículo, a gente aprende literalmente algoritmos, né? Então a gente aprende o que é um algoritmo, como que faz, como que funciona. E depois a gente aprende o básico, assim, de C, da linguagem C. Assim, você me pergunta qualquer coisa agora, só sei barbiguinho e acho que isso ainda é de Matec. Nem de C. É massa demais. Mas, tipo, eu acho que tendo uma disciplina de programação assim, mesmo que seja um C básico, acho que já ajuda muito, né? O Breno, ele curte muito C, não é, Breno? Tipo, sua C é em C, não é? Não, na verdade ela é em MATLAB, mano. Mas... então você mexe com MATLAB. Mas, não, sim, mas eu acabo tendo que usar bastante C no meu dia a dia, necessariamente, né? Mas para as coisas que eu faço, porque eu também participo de um grupo de maratona, estudos para maratona de programação, né? Então, eu uso bastante C, no caso C++. Então, mas eu acho C legal, assim. Não é uma linguagem que tem muitas coisas prontas, mas o objetivo nem é esse mesmo. C tá mais ali pra, sei lá, tipo, abrir nossa cabeça e falar, olha, dá pra fazer isso com C. C é uma linguagem muito boa pra programar, não é ruim, e ela é a mais, digamos assim, melhor pra trabalhar sua lógica de programação, né? O objetivo, assim, do C, o C padrão, né? Ele é construção de sistemas operacionais. Porém, ainda precisa fazer qualquer coisa, sabe? Quando você vai para um nível mais alto de linguagem de programação, né, você abstrai bastante das coisas. Por exemplo, o Python, que o Vitor, ele basicamente faz tudo em Python, é muito, tipo assim, tem tudo pronto para você, porque alguém já pensou, já fez isso, sabe? E tá lá. Então, tipo assim, o objetivo da linguagem é outro. Mas sim, você te força a estudar bastante, assim, lógica. Sim, exatamente. Então, tipo, vocês querem falar alguma coisa, alguma observação? Como é que tá esse período remoto de vocês aí, em referente às matérias que vocês fazem?
Olha, eu acho que quanto ao período remoto tá difícil pra todo mundo, viu? Eu acho que a gente não tava preparado pra isso, não. Mas tá indo, né? Tô sobrevivendo. Tá todo mundo cansado. Ah, é outra coisa, né? Você tem 1 milhão de interferência no seu dia a dia do que você não tinha. Aliás, são interferências diferentes, né? Um portão que bate, alguém lá vendendo alguma coisa, alguma coisa que chega, você tem que atender. Esses dias eu tava precisando de um trabalho, cara, eu não tô brincando, das 8 às 9, 3 pessoas bateram no portão de casa. Então são umas interferências que você não tem estando na UFO, né? Eu acho que... tipo, é uma coisa que você não controla, né? E isso é o mais complicado. Exato. Tem muitas coisas que fogem do nosso controle, né? Então, tipo, o que tá complicado pra mim nesse ensino remoto, principalmente é o tempo, né? Porque, às vezes, por exemplo, na minha situação, todo final de semana eu tenho que entregar trabalho. Não sei se tá assim pra todo mundo. Então, tipo, acaba que o tempo me atrapalha bastante, porque como o semestre tá mais curto, eu tenho que entregar muito trabalho, aí às vezes não dá tempo de eu estudar mais a fundo alguma coisa, assim, né? E acaba ficando meio que atolado só de trabalho pra fazer. Às vezes eu não estudo, eu só faço trabalho, fica meio complicado. Ô, Eric, eu vi que você queria falar alguma coisa, fala aí. Não é de jeito mesmo. Eu ia falar isso mesmo. Que você falou, toda semana tem trabalho. É triste. Mas acontece assim, mas a parte boa, tirando a parte ruim, tem a parte boa, entendeu? E a parte boa é que parece que tá tudo dando certo. Como assim? Explica isso direto. Não entendi pra nada. Ideia. Tipo, o semestre tá bem complicado mesmo assim, mas vamos que vamos, né? Não pode parar. Gente, vocês tinham perguntado. Vocês tinham perguntado o que a gente tem no nosso curso que envolve programação, né? Que é uma coisa relacionada com o curso de vocês. Eu queria fazer a mesma pergunta. O que tem no curso de vocês que está diretamente relacionado com o nosso curso, com a matemática? Quais disciplinas vocês têm? A gente tem... no segundo período a gente tem uma disciplina chamada Matemática 1. E nessa Matemática 1 a gente basicamente aprende cálculo 1, né? Aí tem um começo de revisão de funções e tudo mais, e aí depois parte para o cálculo 1, a gente aprende derivada, integral, basicamente, essas coisas. E aí depois, no terceiro período, tem Matemática 2. Em Matemática 2 tem meio que uma parte de cálculo 2 e uma parte de cálculo 3 misturado, bem resumido mesmo. A gente aprende transformada de Laplace, séries de Fourier, séries no geral, equações diferenciais e essas coisas assim. Outros tipos de matemática. A gente tem matemática para ciência da computação, que é basicamente matemática discreta. A gente tem matemática financeira, que é juros simples, juros compostos, análise de investimentos. Contabilidade, que envolve um pouco de matemática. Deixa eu ver se tem outro tipo de matemática. Acredito que são essas todas. A gente tem estatística. Em estatística também. E acredito que seja isso. Não tem mais nada de matemática. Se alguém lembrar de mais alguma coisa. Cara, você é bom de memória, hein? Que eu não lembrava de nenhuma dessas matérias. Não, mano, que isso? Sem zoação, sem zoação. Não lembrava de nenhuma. Eu lembro dela justamente porque eu odeio todas, né? Então, eu também odeio do mesmo jeito, mas tipo assim, eu não lembro de nenhuma, sem zoação. Se perguntar quais matérias do primeiro período, eu falo assim, introdução alguma coisa, introduzindo alguma coisa, não sei o que, mas... Introdução à programação, introdução ao sistema de informação. Véi, mano, fala assim, lógica. Eu não lembro nome de matéria nenhuma. E empreendedorismo. Eu custo lembrar do período que eu tô fazendo, imagina dos primeiros. Tem que lembrar, falando tudo. É bem complicado mesmo, galera. Mas eu acho que pra mim tá bom. Alguém quer fazer mais alguma observação?
Beleza. Então, obrigado a galera da matemática aqui por disponibilizar o tempo de vocês para gravar esse podcast com a gente, né? Foi bem divertido, foi bem legal, gostei bastante de conhecer cada um de vocês, pelo menos desse grupo, né? Que vou ouvir os outros podcasts que ainda estão para vir, né? Dos outros grupos aí, para conhecer mais sobre o PET Matemática. E é isso, eu agradeço todo mundo. Alguém quer se despedir aí? Todo mundo quer falar? Como é que vai ser aí? Bom, eu agradeço também. Eu confesso que eu estava bastante curioso para ver como que vocês produziam esse podcast. É algo que está sendo bastante discutido, eu não tinha a menor ideia. Eu achei bastante legal. É isso. Gente, eu gosto muito de falar. Não sei se vocês perceberam. Eu tô me contendo um pouco pra não falar tanto assim, porque esse podcast aqui ia ter 3 horas. Aí, mas foi muito legal conversar com vocês. Nesse tempo de pandemia que a gente quase não sai de casa, é bom ter essa conversa, né? Conversar com pessoas diferentes, que às vezes a gente nem teria tanto contato assim se estivesse no presencial. Então foi um prazer estar aqui. Pode convidar de novo, eu adoro falar, pode me chamar para podcast de novo, porque tô aqui, viu? Mas é isso, foi muito interessante, fico muito feliz pelo convite. Eu também tô querendo muito ver os próximos podcasts para conhecer todo mundo do PET assim. É isso aí, valeu galera, até mais, muito obrigado por participar, muito obrigado por ouvir também. Quer se despedir aí, Eric? Tchau, galera, até a próxima. Valeu. Pô, Eric, você é mais comunicativo que isso, vamos lá. É que eu tenho que apresentar um Você é trabalho. a voz do PET. Eu tenho que fazer um trabalho daqui a pouco, entendeu? Eu tô querendo que esse trem acabe rápido. Você é a alma do PET, ô Eric, como assim? Todos os dias eu acordo e falo, será que o Eric vai me fazer feliz hoje? Que isso, hein? E não precisa cortar essa parte não, pode deixar no podcast. Mas obrigado aí pra pessoal aí do PET Matemática. Espero que não esteja gravando esse trem. Pô, não queria falar nada, mas tá gravando, viu, Eric? Só tirar. Eu não vou cortar, não. Ô, quando essa parte aí, tô falando aqui, pode deixar que eu edito o vídeo. O Mucilon Mas alguém da galera pediu aqui pra gente mandar o link podcast. A gente tem o podcast da SI aqui no Spotify. Se alguém tiver o link direto, só para já colocar no Discord aí todo mundo poder acessar pra ele, porque eu não tô com o link aqui fácil. Tranquilo, então. Fechou. Só comentando uma coisa aqui. No início eu falei que eu era o membro mais velho do PET, mas não sou mais velho de idade não, viu, gente? Não, beleza. Eu vou mandar lá no nosso WhatsApp. Fechou? Quer falar alguma coisa aí, Gabriel? Eu tenho que passar creme no rosto pra tirar as rugas, né? Não, mas só tem apenas 20 aninhos. Olha, cara, já eu sou mesmo mais velho do PET de estar no PET, não de idade. Esse que todo dia faz hidratação, massagem, tudo. É por isso, o cara já é velho. Sou um dos mais novinhos, que isso? Sou um dos mais novinhos. Ele é o mais velho idade, mais velho em tudo, rapaziada. Ele é o mais velho mesmo, hein? Tá idoso, hein, Vitão? Por isso você tá se tratando, né? Cuidando da beleza. Tamo junto. Ô, Gabriel, você quer falar alguma coisa? Você tinha desmutado? Eu queria agradecer a oportunidade. Gostei bastante da experiência, viu? Pô, é nóis, velho. E aí, Vitinho, você quer falar alguma coisa? Uma despedida? Eu também queria agradecer o convite. Tem um tempo também que o nosso PET vem conversando sobre fazer um podcast, então eu acho que foi bom pra gente ver como funciona, pra no futuro, quando a gente for criar o nosso, a gente já ter uma base. Então foi muito bom participar e obrigado pelo convite. É nóis. Chama a gente, hein? Chama a gente. Então é isso, galera. É nóis, falou.